Pronto, agora vai. Agora vai. Ok, prof. Viu, né? Ué, acho que foi o Paulo, talvez, que saiu. Vamos ver. Pois bem, vimos que existe uma diferença entre tutelas provisórias e tutelas definitivas. Conversamos sobre essa diferença, primeiro no sentido de que as tutelas provisórias, elas têm uma coisa que se chama cognição sumária. Ela é analisada de uma maneira muito diferente de como é analisado uma tutela definitiva. Enquanto a tutela provisória possui uma cognição sumária, então exige do juiz para a análise se ele vai garantir, se ele vai dar ou não uma tutela provisória, exige uma cognição sumária, ao passo que a tutela definitiva é diferente, ela exige uma cognição que nós chamamos de cognição exauriente. Cognição exauriente nada mais é do que conhecimento completo de toda a matéria que está sendo trazida ao processo, né? De forma que a ampla defesa e o contraditório, nessas ações, quando nós queremos uma tutela definitiva, ela é feita, né? A ampla defesa e o contraditório, ela é feita de uma maneira bastante intensa, muito verticalizada, né? Então, a tutela provisória, nós vimos também que ela tem o condão de, como o próprio nome diz, ter uma temporariedade limitada. É o que está dizendo, é provisório, não é algo definitivo. Imagine aquele dente, né? Você vai no dentista, né? Você vai fazer um implante, por exemplo. O implante é que é o definitivo, né? Só que por enquanto você anda aí com aquele dente que é o provisório. Então vejam, o provisório ele só serve para quê? Para que você usufrua, que você consiga usufruir daquele direito por um determinado período de tempo. Porque toda provisória, ela tem o intuito de tornar-se definitiva em um determinado momento, que dentro do processo é a sentença, é o que se busca, né? É o que se busca. Bom, aí depois nós conversamos um pouco, salvo maior juízo, tá? Nós falamos a respeito da tutela que é fundada em um pedido de urgência e aquela tutela que é fundada em um pedido de evidência. Vejam, a tutela provisória de urgência é uma coisa completamente diferente de uma tutela provisória de evidência. Quando a gente fala em uma tutela provisória de urgência, o próprio nome já indica que nós precisamos, em virtude de uma necessidade atual, de uma necessidade eminente, né, que aquele direito nos seja dado. Na tutela provisória de urgência, há um grande perigo de que, porventura, se porventura ela não nos for garantida, poderá haver um dano muito grave, um risco muito grave ao fim do processo, de forma que eu perca aquele direito. Então, a tutela provisória de urgência, ela, obviamente, a gente precisa demonstrar isso que a gente chama de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá bom? Então, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mais para frente, quando a gente for falar dos procedimentos de cada uma delas, aí eu vou dando exemplos, né, para que vocês possam entender como que elas funcionam. Muito bem. A tutela de evidência, como eu falei para vocês, ela é aquela específica para as causas do 311, artigo 311. Deixa eu só ver se é o 311 mesmo, né? Artigo 311, tá? Então, o artigo 311 do Código de Processo Civil, ele traz ali
quais são os fundamentos para que eu possa pedir uma tutela de evidência. O que é importante vocês anotarem, muito grande aí, né? Assim, ó, na tutela de evidência, eu não preciso demonstrar urgência nenhuma. Bom, fique bem claro isso. Tutela de evidência, não há necessidade de demonstrar urgência. Eu só preciso demonstrar... Ai, meu Deus, só um minutinho, gente. Eita. Ah, tá bom. Não, deu tudo certo. Amém. Nossa Senhora Aparecida está junto conosco nesses momentos. Então, assim, ó, onde é que tá? A tutela de evidência. A tutela de evidência, no momento em que eu faço o pedido, eu não preciso demonstrar urgência. Eu apenas preciso demonstrar algumas provas que estão de acordo com as causas do 311. Nós vamos ver cada um deles. Quando a gente for ver o procedimento da tutela de evidência, a gente vai ver cada uma dessas causas. Então, vocês precisam se lembrar, eu acho que eu até falei isso para vocês semana passada, né? Daquela terminologia do direito norte-americano, que é a evidence. A evidence nada mais são do que provas que tenham um alto grau de probabilidade do direito. Um alto grau de probabilidade do direito. Então, eu entro com a demanda, peço uma tutela provisória, demonstro a minha evidence e pode ser que o juiz analise aquilo de maneira a me dar ou não. Bom, mas, enfim, as diferenças iniciais são essas. E daí, eu acho que eu terminei a aula falando, salvo também melhor juízo, eu terminei a aula falando da tutela satisfativa e da tutela cautelar. Uma grande questão da terminologia da tutela satisfativa, que eu falei para vocês, acho que já na primeira aula eu disse isso, e acho que vou retomar isso várias vezes com vocês. Olha, gente, aonde no código, naquela estrutura das tutelas provisórias, vocês encontrarem escrito assim, tutela antecipada, onde vocês encontrarem escrito tutela antecipada, leia-se, na verdade, tutela satisfativa, tá bom? Prof, uma coisa é igual à outra? Olha, gente, existem doutrinadores que conseguem fazer uma grande confusão e... Confusão não, querem fazer esclarecimento terminológico de uma maneira muito pura. Mas, assim, coloquem assim, ó, um é igual ao outro. Isso serve só para que vocês não se confundam, para que vocês não entrem numa digressão de palavras, de forma que vocês acabam não aprendendo, acabam se espalhando, né, se perdendo nesses conceitos todos do processo civil, tá? Então, já não chega todos os outros conceitos que vocês têm que estudar, aí vem o processo civil, o legislador de 2015, que traz uma confusão dessa. Então, assim, ó, coloquem ali, tutela satisfativa é igual a tutela antecipada é igual a tutela satisfativa, e ponto final, e não se discute mais disso. Não se discute mais isso. Isso vai ficar muito mais fácil para vocês conseguirem compreender a questão, tá bom? Então, vamos lá. A tutela satisfativa e a tutela cautelar. Vamos tentar diferenciá-las, né? A tutela satisfativa, na verdade, ela é aquela em que eu pretendo adiantar no tempo a fruição de um direito. É aquela que eu quero adiantar no tempo a fruição de um direito. Um exemplo muito prático é aquele pedido, e acho que foi esse o exemplo, inclusive, que eu trouxe lá, né? Aquele pedido dos alimentos provisórios. Então, a gente entra com uma ação, a gente propõe a demanda e faz o pedido de que o réu seja condenado ao pagamento de alimentos
no montante de R$ 1.000, todo dia 5 para a autora. Esse é o nosso pedido na petição inicial. Bom? Muito bem. Agora vamos pensar na provisória. A gente pode fazer um pedido provisório, professora? A gente pode, a gente deve. O que a gente faz? A gente diz assim, ó. Então, venho por meio dessa também requerer o quê? Alimentos provisórios, no montante de tanto, todo dia 5 na conta da autora. O que diferencia uma tutela, um pedido do outro? A diferença é que um pedido é de tutela definitiva e o outro pedido é de tutela provisória satisfativa. Por que satisfativa? Porque é o seguinte, senhor juiz, eu não posso esperar o tempo normal do processo. Será que o senhor pode, me adiantar esse direito a alimentos aqui para o começo do processo, né? Daí depois o processo ele vai correndo até o final sentença. Lá em final sentença, o senhor dá uma sentença definitiva. Então, de novo, senhor juiz, eu não posso esperar até o fim. Eu não sei, esse processo pode demorar 2 anos, 3 anos, né? Até se ouvir testemunha, produzir prova, pode ser que isso aconteça. Eu não posso aguardar esse tempo todo para me satisfazer desses alimentos. Eu estou precisando desses alimentos com urgência e agora. Provisoriamente, eu preciso desses valores para cobrir essa obrigação alimentar do réu. Vejam, os alimentos provisórios constituem uma tutela provisória de urgência satisfativa. Tutela provisória de urgência satisfativa. Eu acho que tem aqui mais para frente uma... É isso daqui, ó. Se vocês entrarem nessa hierarquia aqui, que foi feita, ó, tutela provisória de urgência satisfativa. Esse é o pedido provisório de alimentos. Tá? Então, vejam, aquilo que eu não posso esperar o final da demanda. Eu fiz um pedido de tutela definitiva, só que eu preciso que o senhor adiante essa tutela definitiva. E se eu conseguir demonstrar a urgência, essa questão da satisfatividade, ela pode ser adiantada. Como que o juiz vai fazer a análise das provas nesse caso? Ele, obviamente, precisa fazer a análise das provas de acordo com a análise de uma tutela provisória. Como é que a gente faz a análise de uma tutela provisória? É uma cognição sumária, não é uma cognição exauriente. Então, se ele adianta os alimentos, ele vai examinar alguns documentos iniciais, como, por exemplo, se há a relação de parentesco entre o autor e o réu. Bom, se eu consigo demonstrar a relação de parentesco numa certidão de nascimento, por regra, só aí já gera obrigação alimentar. E por essa razão, o juiz acaba garantindo os alimentos provisórios. Bom, o valor. Como é que o juiz analisa esse valor? Bom, eu trago mais ou menos ali qual é a profissão do réu. Existem alguns casos em que o réu, a gente não consegue demonstrar a profissão dele, né? A gente diz que ele é autônomo e diz ali que ele recebe mais ou menos, né? O juiz acaba fazendo uma análise inicial. Vejam, de cognição sumária. Olha, a pessoa que exerce mais ou menos essa profissão, né? A pessoa que exerce essa profissão recebe mais ou menos tanto aqui nessa região. Então, ele acaba calculando os alimentos provisórios com base nisso, tá bom? Muito bem.
Professora, foi garantido os provisórios? Foi. E agora? Bom, agora a gente vai discutir o mérito da questão. E qual é o mérito? É o pedido da tutela definitiva, são os alimentos definitivos. Agora sim, depois dos provisórios ali, ó, fixados, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai conversar no processo, a gente vai discutir no processo, geralmente, a questão dos valores, né? Porque a questão da obrigação alimentar, ela já persiste com a própria certidão de nascimento, já é o suficiente. Então, o que a gente vai discutir no processo? A gente vai discutir os valores. É sobre isso que vai debruçar-se a matéria de ampla defesa e contraditório, que é trazida pelas partes, pelo autor e pelo réu. Né? A discussão de quais são os valores que deverão ser fixados na tutela definitiva. Então, veja, a tutela satisfativa ou a tutela antecedente, ela tem o intuito o quê? De que a pessoa possa se satisfazer daquele pedido definitivo que ela está fazendo, que ela quer que seja garantido, julgado procedente lá no final do processo, ela está querendo, que o juiz adiante no tempo. Claro, sempre de acordo com uma cognição, como eu disse, sumária. Bom? Muito bem. Isso é uma satisfativa. Prof, mas o que é uma cautelar? No que diferencia as duas? Bom, as cautelares, elas não têm esse intuito de adiantar um direito. As cautelares, elas não têm esse intuito. Espera aí que tem uma coisinha lá no chat que eu acabei não vendo. Não sei se alguém falou alguma coisa. Não. Eita. Sei lá. Acho que não. Eita. Espera lá. Cadê? Eita. Aqui. As cautelares, elas não têm... Prof. Oi. O Paulo te mandou uma pergunta lá. Eita, que eu não vi, Paulo. Muito bem. E eu não consigo abrir o chat. Agora sim. Para lá. Lá vem a pergunta. Vamos ver. Oh, meu Deus, era para ter aberto. Ai, viu, gente? Quando eu não vejo, é porque assim, ó, quando eu coloco o material aqui. Aqui, achei! Ah, Paulo, tá. A questão da incidente e da antecedente. Eu não falei ainda. Eu não falei a aula passada a incidente e a antecedente, tá? Eu ainda não falei. Falta, essa é a última, tá bom? Quando eu não respondo lá, gente, é melhor vocês até abrirem o microfone, porque eu não vejo, eu fico com o material aberto aqui, eu não vejo o chat. Mas vamos lá, a cautelar. A cautelar, ela é diferente da satisfativa. Por quê? A cautelar, ela tem o intuito de assegurar um direito. De assegurar um direito. Se na satisfativa eu quero adiantar um direito, na cautelar eu quero que esse direito me seja conservado. Para quê? De forma que, ao final do processo, se a demanda for procedente para mim, eu possa usufruir daquele direito da maneira como ele se encontrava no início do processo. Mas eu acho que a aula passada, se eu não me engano, aí vocês me digam, eu até cheguei a ditar um conceito para as duas, né? Eu acho que sim, se eu não me engano, eu ditei. Foi, Ana, ou não? Foi dado de provisória, definitiva, urgência, evidência, satisfativa e cautelar. Ótimo, eu dei dessa. Só falta da antecedente e da incidente. Muito bem. Mas, a partir desse conceito, a partir disso que eu estou dizendo agora, vocês podem entender o seguinte. A cautelar, ela sempre vai se referir, então eu peço um pedido cautelar, ele está se referindo a assegurar um direito futuro, tá?
é diferente da satisfativa. A cautelar, ela tem um alto grau de referibilidade, ele se refere a um outro direito que eu quero assegurar para que eu me satisfaça desse direito somente no futuro, somente ao final do processo. Mas para que eu possa me satisfazer desse direito no final do processo, eu preciso que ele seja assegurado hoje, que ele permaneça intacto hoje. Eu vou falar mais das cautelares já para vocês, antes de entrar na antecedente e incidente. Só que antes, eu quero dar para vocês aquele exemplo é bom, né? Aquele exemplo clássico, né? Eu sempre dou para os alunos. Então, assim, para que vocês entendam definitivamente qual é a diferença de uma e outra. Então, assim, acho que eu já falei e vou repetir. Então, vocês sabem, eu tenho 3 filhos, só que 2 são bem mais velhos que o pequenininho, né? O Pedro é uma pessoa muito sensata, muito, como é que eu vou dizer para vocês? Ele é muito contido, enfim. Já o João, ele já é mais impulsivo, ele é um pouco mais levado, tá? O Pedro é mais sério, o João é mais assim, desencanado, meio desmioladinho, tá? Muito bem. Determinado dia, eu dei um valor para eles, falei, olha, é o que vocês têm. Nós temos 10 minutos aqui, tá? Falei, ó, esse é o valor que vocês têm, tá? Era uma quantia lá de R$5. Esse é o valor que vocês têm. E eles queriam um sorvete. Eles queriam um sorvete que custava os exatos R$5, tá? Eles não queriam picolé, não. Eles queriam um sorvete que custava R$5. Mas eles só tinham R$5, os dois. E eu dei o dinheiro para eles. Eles foram, compraram e voltaram. Voltaram e brigaram. E brigaram muito. Por quê? Por que eles brigaram? Porque um dizia que o sorvete era dele, o outro dizia que o sorvete era dele. Eles estavam decidindo que um queria chupar 2/3 do sorvete, que o outro só podia 1/3. E ali estava aquela discussão. Vieram até mim. Eu sou a mãe. Sou eu que decido as coisas aqui em casa. Chegaram até mim com aquela discussão, eu falei, gente, para de discutir, assim não vai dar, né? Aí, cada um teve uma ideia. O João, ele falou assim, mãe, é o seguinte, enquanto você decide de quem é esse sorvete, será que dá para adiantar a minha parte? Ou pelo menos um pedacinho dessa minha parte? Porque assim, mãe, assim, pelo menos 1/4 do sorvete eu sei que é meu. Será que já dá para você me satisfazer? Será que você já pode adiantar esse sorvete? Aí depois a senhora vai verificar as provas, vai ver quem é que está devendo para quem, enfim, a gente vai trazer as provas nos autos. Aí lá no final a senhora decide. Veja, o que o João queria? Ele queria uma tutela de urgência satisfativa. Ele precisava, naquele momento, se satisfazer. Ele queria que eu antecipasse o direito dele. Já o Pedro olhou para mim e falou assim, não, mãe, não, assim não dá. Assim não dá, porque eu estou vendo que eu vou perder um direito que eu tenho. Será que não dá para a senhora botar esse sorvete no congelador? Coloca o sorvete no congelador. Aí, assim, a gente pode discutir a respeito das provas que a gente tem sobre quem é que tem maior parte do sorvete e quem é que tem a menor parte do sorvete. Ao final, decidindo de quem é o sorvete ou de quem são as partes, distribuir a cota de cada um, a gente teve o nosso direito assegurado. O que é que o Pedro pediu? O Pedro pediu uma tutela provisória de urgência cautelar.
Ele queria assegurar um direito para que, ao final, se o direito fosse dele, ele pudesse usufruir daquele direito da maneira como ele se encontrava ao tempo daquele pedido. Bom, a partir disso, a partir dessa diferenciação de como assegurar ou de como adiantar o direito, eu gostaria que vocês pegassem o artigo 100 e... Deixa eu ver aqui. 100 não, desculpe. Não, 100 não. 100 nenhum. Tá 300. 301. Artigo 301. Olha o que está dizendo o 301. Ó. Acompanhem comigo. 301, ele é hoje o que a gente chama de poder geral de cautela. Poder geral de cautela. Bom? São os pedidos cautelares que a gente pode pedir. Vamos ver cada um deles. Tá? A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Agora, eu vou ditar para vocês o que significa cada uma dessas medidas aqui. Qual é a diferença de arresto, sequestro, o arrolamento de bens, tá bom? Então, por favor, peguem o caderno de vocês aí e escrevam assim, né? Então, o artigo 301, ele é aquilo que a gente chama hoje de poder geral de cautela. Ou seja, são os pedidos cautelares que nós podemos fazer. Vejam, os pedidos cautelares, eles são atípicos, ou seja, a gente pode fazer qualquer espécie de pedido cautelar. Qualquer coisa que a gente tenha um intuito para que assegure uma situação, assegurar um direito, a gente pode pedir. Mas o código, ele exemplifica com algumas espécies de cautelares específicos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Escrevam aí. Desculpem, arresto. Arresto é medida constritiva. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consigo escrever aqui para vocês, né? Medida constritiva. Se eu conseguisse escrever, ficava até mais fácil, mas eu não consigo nesse slide. Eu teria que tirar. Espera lá. E aqui também eu só consigo, acho que, usar essa canetinha filha da mãe, né? Ó, Ai, não dá, né, gente? Espera lá, deixa eu tirar isso aqui. Se eu fizer assim, aqui, eu não consigo escrever aqui dentro? Não, né? Não. Arresto. Hã? Gente, vocês estão vendo o que eu vi? É que alguém escreveu aí, prof. Quem escreveu aqui? Eu pensei que... O aluno pode escrever no teu quadro. Eu não acredito. Viu? Sabe o que eu pensei? Eu pensei que era um fantasma. Eu pensei que eu tinha falado e o computador... Eita, tá bom. E o computador tinha convertido, né? Para saber. Mas como é que você escreveu? Pera lá. Por que eu não consigo escrever com o teclado, Jean? Como é que vocês fazem para escrever com o teclado? Aqui? Pera lá. Não. Como que... Texto? Tá bom. Não vou escrever o conceito, não, tá? Não vou escrever o conceito. Agora entendi. Tá bom. Vou apagar aqui.
sei se eu já tinha visto isso, que é tanta coisa que eu ando usando, mas tá bom. Eu só queria escrever constritivo, para que vocês escrevam constritivo de maneira certa. Ó, constritivo, tá bom? Então, arresto constitui ou é medida constritiva para garantia de execução, de quantia, de valores, de dinheiro, de quantia. Então, ó, pensem o seguinte. Eu estou movendo uma ação judicial contra alguns de vocês aí. Eu estou pedindo que vocês sejam condenados em uma ação judicial ao pagamento de danos morais, tá? Para mim, danos materiais, o que seja. Quero uma condenação por responsabilidade civil. Bom? Peço contra vocês, estou pedindo nessa ação, por exemplo, sei lá, 30 mil reais. Só que eu estou sabendo que vocês, ó, estão se desfazendo da grana. Porque eu entrei com a demanda e vocês estão, ó, se desfazendo do dinheiro, a fim de que ao final, se eu ganhar, e existe uma grande probabilidade que eu ganhe, vai cair. Tô vendo. Qualquer coisa, eu só gravo e depois volto. Bom, pode ser que eu ganhe, né?